Muito bem, estamos hoje começando aqui nos portais Tudo Acontece online.com.br e também Jornal Ponto, além dos nossos canais de comunicação do Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço FM, o nosso programa Falando de Política. Nós vamos estar conversando com várias personalidades da política na região sul-fluminense e hoje trouxemos aqui o vereador eleito de Volta Redonda, Paulinho do Raio X, que vai contar um pouquinho dessa trajetória pra gente. Primeiramente, tudo bom, Paulinho? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai depender de que hora que as pessoas vão estar nos assistindo, né? Exatamente, Rafael. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é tudo meu. Queria falar já que eu sou teu seguidor. Opa, obrigado. Eu bastante, também sou seu seguidor. Sou teu seguidor, acompanho sempre o seu programa lá. Para mim é uma honra você abrir esse espaço para mim, para a gente tá falando de política aqui. Sim. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, mas assim, com muito pé no chão. A gente que passou lá, é a segunda vez que eu sou eleito numa eleição com um voto popular, e nesse segundo voto, dessa segunda eleição que a gente é eleito, a gente sentiu que a população quer a gente de volta, gostou do que a gente passou pela primeira vez e quer a gente de volta. E eu vou falar, estou feliz porque tudo que aconteceu no nosso momento, tem acontecido no nosso momento, aconteceu no passado e aconteceu agora, foi tudo assim, uma ação de Deus, onde eu vejo Deus presente na minha vida sempre. E Deus, ele sempre pondo pessoas para nos ajudar, para nos orientar, pessoas que nos põem para cima. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus. Deus acima de tudo. Segundo, agradecer muito a minha família, porque a minha família, ela foi essencial para que a gente conseguisse a vitória na segunda eleição também, teve na primeira também, foi muito. E a outra é a população. A população é aquilo que me aquece todos os dias. Agradecer a população de Volta Redonda, esse povo que é acolhedor, um povo que é ordeiro, que é carinhoso, um povo que é sofredor, mas um povo que acolhe e que gosta das coisas sempre muito corretas. É um povo que sabe cobrar e que sabe também retribuir o carinho pelas ruas, pela cidade. É um povo que a gente só tem a agradecer a Deus pela cidade que nós moramos. Tá certo. Paulinho, me conta uma coisa. Quero falar do início de tudo. Como é que você começou? Como é que você entrou no meio? Você é da área de saúde, né? De saúde. Área da saúde. Como é que a política entrou na sua vida? A política entrou na minha vida, vou falar bem lá de trás. Eu tenho um primo, a minha família é muito pobre, muito pobrezinha. A minha família veio do Nordeste para o Rio, depois começou a distribuir um pouquinho. E eu tinha um primo que ele vendia bala em trem em Japeri. E esse meu primo, ele com o tempo se tornou militar, foi ser militar na Marinha do Brasil lá no Paraná. No Paraná ele se tornou um dos representantes da enfermagem no Brasil, numa época em que a enfermagem estava fazendo um grande movimento no Brasil exigindo direito. E esse meu primo se tornou, com 2 anos de Curitiba, ele se tornou o 5º vereador mais votado, depois foi deputado estadual e depois deputado federal. E esse meu primo, ele sempre foi um exemplo de um cara guerreiro na minha vida. E quando passou lá na frente, um tempo eu vim trabalhar dentro da saúde, eu jogava futebol. Ah, é? Eu jogava futebol. Bom de bola, Paulinho? Bom de bola. Bom de bola. Mas futebol de campo ou de salão? Não, de campo. De campo, qual posição? Eu era craque na bola e bom na escola. Mas qual que era a posição que você jogava? Eu jogava ali de meia esquerda e centroavante. Fazia muito gol. É mesmo? Todos os campos. Meio atacante. Todos os campos que eu passava. É uma Arrascaeta da vida. Já fiz muito gol aí, ó. Já fiz muito gol. Mas aí, com o tempo, meu pai sendo técnico em radiologia, o futebol ele não vingou porque não era o que eu esperava disputar campeonatos. Aí eu vim partir para dentro da área da radiologia. Na radiologia eu comecei a ter contato com muita gente. E eu era muito gostoso porque eu herdei do meu pai o ser aquele ajudador de pessoas. Aquilo me faz bem, é como se fosse uma energia. Meu pai era assim. E eu tive muita oportunidade de ajudar muitas pessoas. Com um tempo depois, eu consegui observar dentro da saúde que eu poderia fazer muito mais. Eu ajudava as pessoas em tudo que as pessoas me solicitavam dentro da saúde, porque a saúde é uma coisa que marca, onde as pessoas sentem muito.
E eu, com um tempo depois, assim, acho que no governo de 2008, 2007 mais ou menos, ali 2008, eu tive a oportunidade que não tinha raio-x no caso do aterrado, no caso conforto. Então o pessoal vinha, botava um paciente dentro da ambulância, levava para o São João Batista para fazer raio-x, o médico depois devolvia para as unidades, demorava muito tempo. Aí o médico via uma pneumonia, uma fratura, daqui a pouco o médico chamava, via uma pneumonia, uma fratura, mandava para o São João Batista de novo, era em média de 5 horas. Aí me deram a oportunidade, foi até no governo do ex-prefeito Gotardo, depois no início do governo Neto, né, em 2008, me deram a oportunidade, eu fui implantando raio-x no caso aterrado, no caso conforto, na UPA. Aí depois, em 2009, nós ajudamos muito na implantação do Centro de Imagem do Estágio da Cidadania. E ali a gente foi pegando muito contato com a população, contato. E você ganhou visibilidade? A gente foi ganhando visibilidade, juntando o tempo todo que a gente trabalhava dentro da radiologia, onde eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo da saúde. Com todo mundo dentro da saúde. E a saúde, ela acabou me dando uma visibilidade muito grande. Em 2012, nós partimos para a primeira eleição. 2012. 2012. Onde era uma eleição apenas para fazer marcar posição. Fazer uma escadinha. Lembra de quantos votos teve naquela época? Lembro, porque tudo meu sempre foi muito difícil, sabe, Rafael? 2008, quando a gente fez a inscrição, nos filiamos ao PV na época. E aí todo mundo pensou que eu faria ali uns 150, 200 votos, mas ninguém tinha noção da visibilidade que eu já tinha. Na linguagem da política era aquela rabiolinha. Aquela rabiola bem ralinha. Mas ninguém tinha noção da visibilidade que a gente tinha dentro da cidade. Do tanto de pessoas que a gente já tinha atingido lá todinho. Quando a gente conseguiu entrar, que o pessoal conseguiu ver que a gente estava arrastando uma multidão, aí começaram a trazer trouxeram um homônimo de Nova Iguaçu. Aí o cara tinha pensão alimentícia, tráfico de drogas, 2 assassinatos, e o cara era como se fosse eu, rodava a cidade. Com Paulinho Raio-X usando isso? Não, mas era um Paulo do Raio-X, era o Paulo. Um CPF lá que foi mudando as coisas. Um clone, um fake. Tipo um clone. O cara de Nova Iguaçu. Um clone fake. Tinha um currículo muito bom. E aí, diante de toda aquela dificuldade, não era pra gente fazer nem 10 votos. Quando abriu as urnas, nós ganhamos ali, nós tivemos 1.332 votos. Logo na primeira. Já teve vereador que foi eleito com menos que isso. E aí, aí muitas pessoas, faltaram 19 votos pra gente ganhar a eleição de primeira. Aí muita gente chegou pra mim e falou assim, Paulinho, eu não votei em você porque você não iria ganhar. E eu queria votar em alguém que ganhasse. Não apostaram em você. Mais de 800 pessoas falando isso. Eu precisava só de 19 votos. Aí no final das contas, os votos foram contados. Mas eu entendi ali o tempo todo, eu sou muito dependente da palavra de Deus, sou muito dependente de Deus. E quando deu aquele tempo ali, a gente viu que não era a vontade de Deus que a gente tivesse entrado. 2016 nós dobramos a nossa votação, 2.536 votos. Sim. E aí fizemos um mandato que foi marcado para a cidade, né? É verdade. Mandato marcado pela cidade. Bom, e aí teve essa história toda, teve o mandato, e agora você vem novamente para a disputa e vence novamente. Então, assim, de 3 eleições que você disputou, você ganhou 2. A primeira que você não ganhou, mas foi uma experiência muito boa, por 19 votos. Então, assim, é campeão de voto, né, meu amigo? Mas, e aí? Mas sabe o que é isso, Rafael? É exatamente o fato da gente poder sempre ser a voz e a vontade da população. Quando nós ganhamos a eleição em 2016, eu tive umas dificuldades lá na minha casa. Nós tivemos lá mortes dentro da minha casa. E foi minha mãe e meu pai, foi negligência hospitalar. Sei. Tanto que nós ganhamos na justiça agora. Entendi. E não é porque a gente ganhou na justiça porque a gente queria alguma coisa do hospital, não. É exatamente porque toda vez que eu vou para uma briga dentro da saúde, que eu fui para uma briga dentro da saúde, foi exatamente por ter a empatia, sentir aquela dor. Que eu senti aquela dor. Então eu sempre fui para essas brigas dentro da saúde. Sentiu na pele, né? Exatamente. Então a população, ela fica feliz com isso. Ela me vê como uma pessoa que é a voz e a vontade dela para representar, entendeu? 2016 eu legislei, eu fiscalizei e eu fiz várias ações que não eram de um mandato de vereador. Um exemplo, tá? A gente teve lá aquela Lagoa do Belvedere, que foi aquele crime ambiental que eu fiscalizei muito em cima.
e onde aquela lagoa está embargada até hoje. Era simples o fato de aterrar uma lagoa? Não. Quando aquela água lá, quando chove muito no Belvedere, aquela água que ali servia de uma esponja, aquela água é toda canalizada por Rio Brandão, que ela vem para Vila Santa Cecília, não comporta e alaga a Vila Santa Cecília. Só para fazer um adendo no que você está falando, era uma época que pouco se falava sobre essa questão ambiental. A gente já tinha alguns problemas de Vila Santa Cecília, de Rio Brandão, diversas vezes a gente teve problemas, mas o que marcou no Brasil foi o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, com essa enchente maluca que matou gente, que muita gente perdeu casa, que às vezes as pessoas acham que é um exagero quando você entra numa luta dessa, né? Então, só para fazer um adendo no que você está falando. Exatamente. E ali a gente, uma proporção totalmente diferente daquela do Rio Grande do Sul. Claro, mas foi uma tragédia, mas isso aqui, quando você vem para dentro do âmbito de Volta Redonda, a população de Volta Redonda, ela sofre quando tem o verão aqui. Sim. E ninguém sabe por quê, porque eu estava trabalhando naquela briga lá. Aí eu vou para outro campo. O Hospital São João Batista, que é a minha paixão. Eu comecei a trabalhar no São João Batista, você não era nem nascido. Mas não faz conta não, porque eu cheguei para trabalhar no berçário, tá? Depende, às vezes você acha que eu sou muito novo. 85 que eu cheguei 85 lá. eu já 1985. Já estava estudando. Mas não faz conta não, tá? Aí eu cheguei para lá para trabalhar no São João Batista, depois que eu estava como vereador, eu lutava ali para defender o direito dos meus colegas da saúde, porque eu tinha vivido, mas tive uma dificuldade. O São João Batista começou a ser terceirizado por uma OS do Rio de Janeiro, não sei se você lembra. Sim. Eu era o vereador que estava ali presente ali. Faltava médicos dentro do hospital, os funcionários eles estavam com salários atrasados, faltava medicamentos, faltava as equipes de cirurgias tinham sido demitidas, os staffs tinham sido demitidos, e eu era o cara que estava ali sozinho na frente do hospital. Aí quando você vinha para outras várias situações, ainda posto de saúde, entrando exatamente dentro da dor que eu estava recentemente tendo vivido, que foi as mortes do meu pai, da minha mãe, irmãos. Então quando passou aquilo tudinho ali que eu ia, aí eu tinha dias que a saúde de Volta Redonda ela estava tão decadente, uma simples tomografia, o pessoal não conseguia fazer uma tomografia porque não tinha dinheiro para arrumar nada, estava falida a cidade. Aí eu ia para o Rio de Janeiro, chegava no governador, um vereador simples, tá? Eu ia no secretário de saúde, ia no governador, chegava e vinha de lá com carta com 2.500 tomografias para Volta Redonda. Então eu não fazia um papel só de legislador, de fiscalizador, eu ia buscar solução para Volta Redonda. Aí fizemos aqui, trazia aqueles caminhões de mamografia, de tomografia, a gente agora está entrando no Outubro Rosa, né? Bom trazia lembrar, o caminhão né? de mamografia, trazia o caminhão de tomografia, de ressonância, ficava lá na frente da Praça da Prefeitura, eu era o vereador que ia buscar isso para cá. Certo. Então eu sempre ia além. Aí também teve um cadastro de medula óssea que nós tivemos aqui, o Rio de Janeiro, ele cadastra em torno de 600 pessoas por ano, cadastro de medula óssea. E eu fui até então ao secretário de saúde do Rio lá e pedi para Volta Redonda, ele falou assim, Paulinho, no Rio nós cadastramos 600 pessoas por ano, com 16 milhões de pessoas. O que você quer fazer com um cadastro de medula óssea com 300 mil pessoas em Volta Redonda, 280 mil pessoas em Volta Redonda? Não, me dá, que eu preciso, eu quero levar. E lá eu vou testar a força da população, porque eu sei como é que a população ela precisa. Que quando foi aqui foi uma surpresa. Nós reunimos em 2 dias mais de 5 mil pessoas para fazer um cadastro de medula óssea, mais do que o Rio. Então cadastramos aqui 2.100 pessoas. Só não cadastramos mais porque não tinha kits, mas reunimos mais de 5 mil. Legal. Então a gente estava buscando, sempre trabalhando e buscando alguma coisa a mais para a população em Volta Redonda. Isso marcou muito o nosso mandato em 2016. E agora você vem para um novo mandato e aí a gente tem um novo quadro. Você é eleito na base do atual prefeito Antônio Francisco Neto, que foi reeleito pela 6ª vez a ser prefeito, com uma gama muito grande de votos, eleito no primeiro turno, mais de 70% dos votos. E como que você está posicionado, evidentemente, faz parte da base de apoio, mas como que você define a sua atuação para os próximos 4 anos? Na verdade, assim, eu sou um grande admirador do prefeito Neto. Sim. O prefeito Neto ele já tem o nome dele marcado em Volta Redonda. Na história da cidade. Na história de Volta Redonda, na história do Rio de Janeiro, sim, e que está na história do Brasil, porque é um prefeito que tem
6 mandatos. Não é tá? fácil, não, né? Não é qualquer um. Mas só que 2016 ele me fez lembrar muita coisa, me fez ver muita coisa. Como eu falo que eu me sinto e eu vejo que a população, ela me vê a voz e a vontade da população, e que eu gosto de trabalhar sempre em cima daquilo que eu senti, do que eu sofri, eu não vou ser uma oposição em Volta Redonda, mas eu quero ser a vontade e a voz da população. Ou seja, eu não sou oposição, não sou tão base também, porque aquilo que eu achar que é interessante para a cidade, que foi interessante para a população, eu vou. Eu vou te dar um exemplo hoje, quando eu te falo da vontade da população. Eu gosto de entrar muito naquele âmbito daquela mãezinha que tem um filho passando mal 11 horas da noite. Aí, quando tem um filho passando 11 horas da noite, mal 11 horas da noite, aí essa mãezinha sai lá do Roma e tem que se dirigir lá no Hospital do Retiro para ser atendida, para pegar 2 ônibus, atravessar a cidade, pagar várias passagens para chegar lá em 2, 3 horas se tiver um ônibus na cidade. Essa mãezinha, ela não tem a voz. Aí eu saio do aterrado, tô vindo, subindo em direção ao São João Batista, naquela ponte Heitor Leite Franco, um menininho de 17 anos na minha frente, aquele menininho vindo com a mochilinha da escola, ele põe a sua mochila em cima da bancadinha assim do meio fio da ponte, bota o pé esquerdo, pé direito, eu já estou do lado dele, do carro, do lado dele. Quando eu vi que ele subiu, eu tentei parar o carro, o menino já se atira para a morte. Caramba. Aí eu vou dentro da saúde mental, 1, 2 semanas. Aí não tinha psiquiatras, não tinha psicólogos, a ambientação do pessoal não é boa. Então assim, eu quero ser muito útil ao prefeito Neto, eu quero ser muito útil à minha cidade, e quero ser muito útil a essa população que sofre. Eu quero ser aquele interlocutor, que hoje eu penso muito diferente num fato de, quando se fala de situação e de oposição. Eu acho que eu estou lá para representar a população. Então, o que a população grita de dor, é nessa dor que eu quero entrar. Mas com todo cuidado, com toda habilidade, já com uma experiência bem diferente já de 2020 para cá, e eu quero ajudar o prefeito, sim, quero ajudar o prefeito e quero ajudar a minha cidade. Eu não quero ajudar somente assim, vou ajudar só a cidade e estou contra o prefeito. Eu quero ajudar só o prefeito e estou contra a população. Eu quero ser um interlocutor ali. Eu quero mais ponderado, mais sentindo uma dor das pessoas, eu quero dar voz a essas pessoas. Paulinho, olha, a gente tem muito assunto para conversar, mas vão vir 4 anos pela frente. Eu tenho certeza que nós vamos ter outros encontros, vamos conversar sobre projetos que vão aparecer na Câmara, a gente vai ter outras oportunidades, isso é só o começo. E eu quero te agradecer a você participar, a dar os seus minutos de contribuição também para o nosso espaço, agora um novo espaço na internet, que é o tudoaconteceonline.com.br, junto com os outros canais de comunicação. E aproveita para deixar aí as suas considerações para a população que o elegeu, principalmente. Rafael, eu quero muito agradecer essa oportunidade que você está me dando, sabe? Essa oportunidade, para mim, ela é muito importante. Eu quero muito agradecer a população, que nos recebeu na cidade durante esse tempo todo, porque, Rafael, eu não pude disputar a eleição em 2020, eu fui impedido de disputar a eleição em 2020, mas eu não saí da rua o tempo todo, eu estava perto da população. Cara, e essa população que me acolhe todos os dias na rua é uma coisa, parece que tem um elo de ligação muito, muito legal. E foi dentro de uma eleição onde a gente passava uma campanha pobre, mas uma campanha limpa, uma campanha de paz, uma campanha onde a gente passava, a população interagia com a gente, estava batendo no peito, estava junto, estava fazendo um X, estava dando um sinal, assim, um sorriso, você sentia no olhar das pessoas que elas estavam felizes com aquela campanha. Eu queria agradecer muito a você que nos acompanhou aí nesse tempo de eleição. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua confiança, obrigado por você nos acolher em todos os seus bairros aí. E eu quero que vocês saibam que o nosso gabinete na Câmara Municipal é um gabinete que ele pertence a você.
É um gabinete que pertence a você, é um gabinete onde você vai ter a sua voz, e eu quero que você saiba que eu, assim como vocês já denominaram a mim, eu também quero falar com vocês, quero confirmar aqui que eu também me sinto, diante de tanto de sentir a dor de vocês, que eu quero ser um representante seu, sendo a sua voz e sendo a sua vontade na Câmara Municipal, e para que a gente possa trabalhar por uma Volta Redonda cada vez melhor, onde você possa ter o prazer de viver nessa cidade, de um povo ordeiro, de um povo acolhedor, de um povo que é guerreiro, um povo trabalhador. Então eu quero que você sinta que você junto comigo, que a gente pode trabalhar para que essa cidade possa evoluir cada vez mais. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Rafael. Eu que te agradeço, Paulinho, e sucesso no seu mandato, e que consiga fazer aí os projetos, né, que a cidade de Volta Redonda tanto precisa. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. A gente que agradece. Conversamos então aqui com o nosso vereador eleito em Volta Redonda, Paulinho do Rachis, falando de política. E você acesse o nosso portal www.tudoaconteceonline.com.br, o mais novo portal de notícias da região.